pessoal, essa é a gravação número 3. Vamos discutir as questões 4, 5 e 6 do caso clínico de cerebelo. É o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque, por exemplo, a questão 4 fala-se da organização longitudinal do cerebelo. Essa organização ela é mais utilizada, né, e como são denominadas as regiões comprometidas no paciente. Então vamos primeiro para a organização longitudinal. Uma coisa importante é pensar que as informações elas vão chegar no cerebelo, no córtex cerebelar, provenientes de algum local. Então é uma aferência. O córtex do cerebelo apresenta 3 camadas: a camada molecular, mais externa, a camada das células de Purkinje e a camada granular, mais interna. São essas células de Purkinje do córtex cerebelar que vão fazer sinapse com os núcleos do cerebelo. E a célula de Purkinje é a única célula eferente do córtex. Então ela faz sinapse lá nos núcleos. E a sinapse aqui, por meio da célula de Purkinje, é GABAérgica. Então exerce uma influência inibitória sobre esses núcleos para modular. E dos núcleos, eu vou ter a saída dessa informação eferente, uma eferência. Isso gera uma organização longitudinal do cerebelo. Tá? O que nós temos que lembrar é que na hora que estudamos o cerebelo, quando apareceu a fissura póstero-lateral, essa porçãozinha aqui é o lobo flóculo nodular, lobo flóculo nodular, e o resto do cerebelo onde tem o verme. Não que o lobo flóculo nodular não tenha o verme, a maior parte do verme não está nesse lobo, tem o verme e os hemisférios, é o chamado corpo do cerebelo. Então a primeira coisa é, o lobo flóculo nodular, lobo flóculo nodular, ele recebe informações dos núcleos vestibulares, que captam a posição da cabeça e a aceleração linear. Esse lobo flóculo nodular, por meio das células de Purkinje, faz sinapse com o núcleo fastigial, e do núcleo fastigial a informação sai novamente para os núcleos vestibulares e dos núcleos vestibulares para a medula, com o interesse de ajustar a postura básica, manutenção da cabeça na posição adequada e o equilíbrio. E essa parte do cerebelo na organização longitudinal, essa parte qual? O lobo flóculo nodular, o núcleo fastigial, eles formam o chamado vestíbulo cerebelo. Vestíbulo cerebelo. Que é uma das partes que o paciente não tem. Ele não formou o vermes inteiro, então ele perdeu essa partezinha aí do vestíbulo cerebelo. E o corpo do cerebelo? O corpo do cerebelo, nós vamos dividir o corpo do cerebelo na região medial, também conhecida como verminiana, numa região intermédia, também pode ser chamada de paraverminiana, e numa região grande lateral. Então, o corpo do cerebelo vai ser dividido em 3 porções: numa medial, numa intermédia e em uma lateral. Bom, a região medial que está aqui, ela envolve o núcleo fastigial também.
quer dizer que ela vai desempenhar controle na musculatura axial. A parte intermédia, que está aqui em azul, ela envolve o núcleo interpósito. E exerce influência nos músculos axiais, proximais e distais dos membros. E a porção lateral ela se relaciona com o núcleo denteado. E os movimentos da extremidade distal, principalmente coordenação e movimentação de múltiplas articulações. Bom, e aí o que acontece? A parte medial intermédia recebe informações da medula espinal. Significa que essa parte, que está em vermelho aqui, onde tem a região mediana e intermédia, é chamado de espinocerebelo. Espinocerebelo. E a porção lateral, ela recebe informações do córtex cerebral. E passou a ser chamada de cérebro-cerebelo. E essa é a organização longitudinal: vestíbulo-cerebelo, lobo floco-nodular, espino-cerebelo e cérebro-cerebelo. Vamos aprimorar mais isso, só para reforçar. Então, os canais semicirculares captando a posição da cabeça, o sáculo e o utrículo observando o deslocamento linear, vertical e horizontal, mandam essas informações para os núcleos vestibulares. Então, está aqui núcleo vestibular. Núcleos vestibulares. Dos núcleos vestibulares, essa informação chega lá no nosso lobo flóculo nodular. Então, o nódulo e o flóculo. Lobo flóculo nodular. E por meio do núcleo aqui, ó, fastigial, então, núcleo fastigial, a informação volta para os núcleos vestibulares, e desses núcleos vestibulares eu vou ter a descida da informação em direção da medula, o chamado trato vestíbulo espinal. E o trato vestíbulo espinal, ele vai fazer sinapse lá no corno anterior da medula, principalmente na área medial desse corno anterior, controlando os músculos axiais para manter a postura básica e posição da cabeça. Tá? Eu também tenho vias aqui que vão para outras regiões do tronco encefálico para auxiliar no movimento ocular conjugado à cabeça. Então, o vestíbulo cerebelo, ele acaba desempenhando posição básica do olhar, da cabeça, postura e equilíbrio. Esse é o nosso vestíbulo cerebelo, que é uma das divisões longitudinais. Né? Vamos para outra, que está comprometido no paciente, né? Mas também tem outra mais comprometida no paciente, que é justamente, no caso, espinocerebelo. Espinocerebelo é composto basicamente pela parte medial e intermédia. E medial pega o verme, por pegar o verme ele tem muita relação, o verme do cerebelo, com o movimento dos músculos axiais,
com movimento ocular conjugado com o movimento da cabeça, que é o que o paciente não consegue, né? O olho dele passa do ponto, ele não consegue coordenar, não consegue rolar no berço, sustentar a cabeça. Então isso vem do comprometimento em grande parte do espinocerebelo, tá? Então esse espinocerebelo ele recebe a informação da medula por meio de dois tratos. Os tratos que vêm da medula para o cerebelo são chamados de trato espinocerebelares. São dois tratos, o espinocerebelar anterior e o espinocerebelar posterior. Apesar de eles serem chamados de espinocerebelares, anterior e posterior, eles sobem pelo funículo lateral. É que o espinocerebelar anterior, né, se eu pegar a medula aqui, num corte transversal da medula, o H medular aqui bem simplesinha a medula, esse aqui é o funículo lateral, e no funículo lateral vou ter na parte de trás dele o espinocerebelar posterior subindo, e aqui na parte da frente do funículo lateral o espinocerebelar anterior. Bom, o que acontece? O trato espino, vou abreviar aqui, ó, o trato espinocerebelar posterior, ele chega no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior. E o espinocerebelar anterior chega pelo pedúnculo cerebelar superior. Para lembrar, né? Quem está por trás, posterior, quem está atrás está por baixo, quem está na frente está em cima. Tá? Então, esses tratos chegam pelo cerebelo e o que acontece? O trato espinocerebelar posterior, ele traz, né, informações provenientes dos receptores das cápsulas articulares, para a gente saber o grau de movimento, mas também do órgão tendinoso de Golgi dos fusos, para informar o grau de contração muscular e de tensão no tendão. As informações provenientes desse trato, elas vão chegar no núcleo interpósito. Então, no trato espinocerebelar posterior, chega no núcleo interpósito. Essas informações do núcleo interpósito, acompanhe comigo, aqui está o núcleo interpósito, elas podem ir para o núcleo rubro, formando a via cerebelo-rubral, e do núcleo rubro vai descer, que o núcleo rubro cruza e vai mandar informação para a medula, então vai mandar para a medula do mesmo lado, então o cerebelo controla o mesmo lado dele, o mesmo lado, e vai controlar a musculatura distal. Ou do núcleo interpósito vai para o tálamo, e depois do tálamo para o córtex, uma via interpósito tálamo cortical. E por meio desse espinocerebelo eu consigo influenciar todos os neurônios motores medulares, não de forma direta, tá? Mas de forma indireta, ou mandando para o córtex ele promover essa influência, ou pelo núcleo rubro. Mas eu também tenho informações
que chegam no núcleo fastigial. E essas informações do núcleo fastigial, pela medula, vão influenciar os músculos axiais e proximais. Por isso que o paciente não consegue rolar ou ter controle do tronco e da cabeça. Agora, o outro trato espinocerebelar, trato espinocerebelar anterior, ele vai chegar pelo pedúnculo cerebelar superior, lá no cerebelo, para informar o cerebelo da atividade motora, do que está acontecendo, do que foi programado pelo cérebro para ele conhecer o que está se pensando em fazer e se executando em fazer. Então, esse trato espinocerebelar anterior, ele acaba monitorando e informando o cerebelo sobre a atividade do mais famoso trato motor, que chama trato córtico-espinal. Então, toda a atividade do trato córtico-espinal é monitorada pelo cerebelo via trato espinocerebelar anterior. Então, esse é o espinocerebelo. E o cérebro-cerebelo? Cérebro-cerebelo. O cérebro-cerebelo, ele recebe informações do córtex cerebral, não diretamente, córtex para ponte, da ponte para o cerebelo, chama trato ou via córtico ponto cerebelar. Aqui é o córtex promovendo o planejamento motor. Então, o cérebro-cerebelo planeja e o espinocerebelo, ele fica monitorando o que foi planejado para receber influências lá da medula. E aí o cérebro-cerebelo, se precisar, ele vai informar o córtex para fazer correções. Então, tem uma via dento, sai do núcleo denteado, dento, tálamo, cortical. E por aqui eu posso promover correções no movimento. Bom, de acordo com a organização longitudinal do cerebelo, com quais núcleos cerebelares esta região se comunica, a região comprometida lá do paciente? Bom, ele tem o comprometimento principalmente do espinocerebelo, ele tem uma síndrome espinocerebelar, esse é o clássico do Dandy Walker. Então, quais os núcleos? O núcleo chamado de fastigial, que é da zona medial, e o núcleo interpósito, que é da zona intermédia. Ah, mas ele também não tem comprometimento do vestíbulo cerebelo? Tem também, porque pega o nódulo. Então, aí do vestíbulo cerebelo, o núcleo é o núcleo fastigial. O vestíbulo e o espinocerebelo trabalham para a postura. Só que o espinocerebelo, além de trabalhar para a postura, ele fica mapeando a atividade dos neurônios para ver se o que foi planejado está sendo executado. Ele não corrige, mas ele fiscaliza. Correção é pelo cérebro-cerebelo. Quais são as aferências dessa região comprometida? Então, se a gente pensar no espinocerebelo, ele recebe aqui o trato espinocerebelar posterior, que vai entrar no pedúnculo cerebelar superior, espinocerebelar anterior, entra no pedúnculo cerebelar superior, vai fazer sinapse com o núcleo interpósito, e aí eu vou ter a saída, interpósito tálamo cortical ou interpósito rubral. Mas eu também tenho uma outra aferência, que é pelo trato espinocerebelar posterior, que chega aqui
pelo pedúnculo cerebelar inferior e vai no cerebelo para informar a atividade do trato córtico espinal. E assim, se for necessário recrutar correções, ele informa. Ele vai mapear isso para ser informado o cerebelo e depois corrigir os movimentos. E esses eram as questões, né? As questões que faltavam para encerrar o caso de cerebelo.